O verão de 1975 fora escaldante. Também já tinham vindo a público o documento dos 9, subscrito pelos militares mais moderados, e o documento do COPCOM, à volta do qual se reunia a ala mais radical do MFA. Os dados estavam lançados. Um golpe militar parecia iminente. A reação não passará. Era a palavra de ordem mais gritada nas ruas, na expectativa de uma ação dos moderados. Mas a insurreição coube aos radicais e foi a populaça a abrir-lhes o caminho. A 12 de novembro, os participantes numa manifestação de operários da construção civil dirigiram-se a São Bento e sequestraram, de uma assentada, os deputados e o primeiro-ministro. Os deputados saíram só na manhã do dia seguinte, mostrando disposições bem diferentes. O primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, esse pediria admissão uma semana depois ao general Costa Gomes, então presidente da República. Brincadeiras, é? Foi sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Está convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Apenas o Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. O país ficava sem governo e, de facto, logo no dia seguinte, Costa Gomes era alvo de uma manifestação de apoio inspirada pelo Partido Comunista. É muito fácil lançar a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. De talvez ser a pessoa que melhor conheça a gênese e os efeitos de uma calamidade como é uma guerra civil, eu recuso-me, enquanto puder, a evitar por todas as formas essa calamidade para o meu povo. Mas, contra a opinião de Costa Gomes, tudo se precipitava para um rápido desfecho. Um dia mais tarde, a 21 de novembro, os recrutas prestavam juramento no Ralis, de punho fechado e jurando estar sempre ao serviço da classe operária, contra a reação e o imperialismo. Opondo-se a este estado de coisas, o Partido Socialista convocou para o dia 22 uma manifestação que encheu a Alameda de Dom Afonso Henriques. Um grupo de agricultores ergueu barricadas em Rio Maior e em casa do comandante Gomes Mota reuniam-se militares moderados do MFA. Vivia-se uma época em que milhares e milhares de armas se encontravam nas mãos de populares, como contavam um dos responsáveis pelo seu desvio. Todos nós temos consciência das grandes quantidades, das centenas de milhares de armas que nós guardamos aqui no Depósito Geral de Material de Guerra. Nós estamos inseridos numa cintura industrial, temos tido grandes contactos com as comissões de moradores e trabalhadores desde o 25 de Abril, temos estado diretamente ligados ao RALIS e à Escola Prática de Serviço de Material, e através de todos esses contactos criou-se uma consciência nos militares que aqui servem de servir realmente as classes trabalhadoras e este começo da Revolução Socialista em Portugal. O golpe ocorreu por fim na noite de 24 para 25. A iniciativa pertenceu aos paraquedistas de Tancos que dias antes tinham entrado numa situação de desobediência às hierarquias militares. Os paraquedistas ocuparam as bases da OTA, do Montijo e de Montreal e também o comando aéreo do Monsanto. Que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Portanto, a caneta do chefe de Estado-Maior não consegue de maneira alguma opor-se à força das nossas armas. Mas nós quisermos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho da Revolução da Força Aérea. Logo a seguir, no Ralis, canhões foram virados para a Estrada do Norte com o fito de impedir uma possível intervenção da Infantaria de Santarém. A RTP foi ocupada, o Rádio Clube Português deixou de funcionar e os jornais ficaram impedidos de sair. Às 13h30, uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas deu conta da sublevação. Às 16h30 foi decretado o estado de emergência e cerca das 21h10 o estado de sítio. Foram Costa Gomes em Belém e Ramalho Yanes na Amadora quem dirigiu a resistência. Os comandos aquartelados naquela cidade saíram para a rua e, sob a chefia de Jaime Neves, retomaram o Monsanto. Os rebeldes começavam a desmobilizar-se. Mais tarde, caiu o Ralis. A balança pendia definitivamente para o lado dos moderados. Permitem-me ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu
desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve a executá-las os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da EPI e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. O governo voltou a governar. Otelo Saraiva de Carvalho demitiu-se do COPCOM, que foi extinto. Tinha chegado ao fim um dos períodos mais conturbados da história de Portugal.